Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas do canal LV Investimentos e hoje, pessoal, eu separei para vocês tudo sobre a minha estratégia de investimento da minha carteira. Vou desmistificar para vocês, mostrar todo o passo a passo do que eu faço e de como eu saí de aportes de R$ 200 por mês e hoje consigo aportar mais de R$ 4.000 na maioria dos meses. Então, vou mostrar para vocês o como a estratégia é primordial para você não desistir e continuar aportando mês a mês para que no futuro nós batemos nossas metas e principalmente a minha meta principal de viver de renda. Como a maioria das pessoas querem tanto chegar nesse ponto, essa é minha maior meta. Mas é claro, nós temos que fazer uma divisão das suas metas, ramificar elas para que você continue motivado e aí sim chegue na sua maior meta como seu principal objetivo. Então, falando um pouco agora sobre a minha estratégia do meu canal, estratégia da minha carteira de investimentos, que é a estratégia de renda mensal. Como que eu divido essa estratégia, pessoal? Eu divido ela praticamente em 4 pontos, que o primeiro ponto é você tem que ter essas 3 características, que é a paciência. Você não pode achar que você vai ganhar dinheiro de uma hora para outra, que você vai botar dinheiro no mês e logo no próximo mês você já rendeu muito ou você vai render todos os meses. Não é assim que acontece. Na renda variável, nós temos exatamente essa variação entre os ativos. Então, vai ter momentos que você vai ter uma boa ação na sua carteira, porém a ação não está num momento tão bom e isso não indica que ela é uma ação ruim. Muito pelo contrário, ela pode estar te dando oportunidade, ficando mais barata para você aumentar a sua quantidade de ação cada vez mais fácil. O segundo ponto é a disciplina. Pessoal, principalmente se você for um iniciante na bolsa de valores, não deixa de aportar. Ah, Lucas, mas eu comecei na bolsa, minhas ações não param de cair. Eu acho que daqui 6 meses vai estar melhor, os preços vão estar mais baixos, aí eu volto a aportar. Não faça isso. Tenha disciplina nos aportes para que você consiga continuar aportando e quando você tiver isso na sua mente, de aportar todos os meses, isso vira um hábito, vira mais um vício mesmo. Você não consegue parar de fazer isso. E isso é muito importante. É o famoso vício do bem. E por último, a constância. Seja constante nos seus aportes. Sempre aporte, sempre busque aumentar os seus aportes. Claro que é quase impossível você conseguir aumentar seus aportes mês a mês, mas o que você tem que fazer? Você tem que definir uma porcentagem do que você ganha para aportar, seja 20%, seja 30%, 10%, quanto mais melhor. Mas não prive a sua vida, não fique também sem realizar coisas que você gosta de fazer, senão você não vai continuar. Então tenha essa constância de sempre aportar e não espere, aporte que você consegue ganhar e de ano a ano, o mínimo que você tem que fazer é fazer um reajuste no seu aporte, seja ele de inflação 6%, ou seja, eu acho mais adequado ajustar de 10 em 10% por ano, porque aí você não vai perder o seu potencial de aporte, principalmente pela desvalorização do nosso dinheiro com a inflação. O segundo ponto é ter prioridade em dividendos. Esse, para mim, é o ponto principal da estratégia de renda mensal. Por quê? Não adianta nada você achar que você tem estratégia de renda mensal e só comprar a empresa que não paga dividendos. Isso não existe, porque aí você não vai ter o principal fator da carteira, que é gerar a renda todos os meses. Nem precisa ser todos os meses, tá, pessoal? Todos os meses, só se você gostar mais de fundos imobiliários. Eu não sou contra, porém eu não tenho, eu prefiro as ações. Também é um bom tipo de ativo para você ter, mas a prioridade de dividendos seja independente de onde você vai investir, seja em ações, seja em fundos imobiliários. O terceiro ponto da estratégia é o ponto mais flexível que eu vou falar para vocês. Por quê? Porque está escrito que 90% são em dividendos e 10% em oportunidade de yield on cost. Esse é o jeito que eu faço, mas você pode muito bem colocar 100% em empresas boas, blue chips que pagam bons dividendos, ou pode mudar um pouco essa porcentagem, colocar um 80-20, um 90-15. Pessoal, menos de 80% eu não acho que seria tão interessante. Por quê? Porque realmente a estratégia é essa, é a estratégia de renda mensal. Então não adianta muito você mudar muito essa estratégia. Ah, quer dizer que essa é a única estratégia que funciona? Claro que não. Você pode muito bem pegar uma estratégia de valorização, uma estratégia de outro jeito que você quer fazer. Pode ter a muito famosa o que o Primo Rico sempre fala, que é a estratégia da Arca, que é 25% no exterior, 25% ações brasileiras, fundos imobiliários, também a parte de renda fixa.
Todas as estratégias são boas. O importante é você seguir uma estratégia e confiar nela. Por isso que eu estou falando para vocês que essa é a parte mais flexível. Se você quiser seguir uma carteira de renda mensal, eu acredito que, no mínimo, 80% focadas em ações de dividendos. E para finalizar, é confiar na estratégia independente do cenário. Isso vai muito com o que eu já falei para vocês, né, pessoal? Se tiver tudo muito ruim, tudo muito bom, ou tudo lateralizando há 3 anos, como a Bolsa Brasileira está, pessoal, continue aportando mensalmente, continue sempre focado em empresas pagadoras de dividendos e tenha as três principais características: paciência, disciplina e constâncias. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir minha carteira e mostrar para vocês como que eu estou fazendo hoje, como eu pretendo fazer para os próximos anos. Então, pessoal, aqui está a consolidação da minha carteira. Vou mostrar para vocês. O valor aplicado, eu estou em um pouco mais de R$ 43.000. Comecei a carteira em fevereiro. Para quem já conhece a carteira, que eu sempre mostro aqui no canal, eu sempre faço vídeos mostrando meus aportes, mostrando o que eu estou fazendo com a minha carteira, os ativos que eu estou comprando. Então, se você ficou curioso, dá uma olhada nos vídeos no canal, que tem tudo lá sobre a carteira. Então, vamos lá. Eu aportando esse ano já foi mais de R$ 43.000, mas já estou em quase 48 mil, sendo que já bati minha primeira meta, que era de ter R$ 45.000 de patrimônio. Passei isso já. Estou com uma variação de 10, quase 10% só de valorização dos ativos, mas para mim o que realmente interessa, e se você tem a estratégia de dividendos assim como eu, o que interessa é a rentabilidade. Olha ali, pode ver que está quase 23%, ou seja, eu estou ganhando e muito de Bovespa. Vou mostrar para vocês verem como que a estratégia é boa. Ah, Lucas, mas eu comecei e nesse ano eu estou perdendo para o Ibovespa. Pessoal, nos primeiros anos isso é muito normal. Realmente, foi realmente o ponto que eu entrei. É claro, o stock picking que eu fiz, a escolha de ações está sendo muito boa, mas se você estiver perdendo no curto prazo, não tem problema. Isso são movimentos e no futuro, se você tiver uma boa estratégia e escolher bons ativos, você vai ganhar, fique tranquilo. Mas se você estiver perdendo há 3 anos, há 5 anos, Fique, fique bem ligado quanto a isso, que provavelmente você não está seguindo uma boa estratégia e provavelmente não está com estratégia nenhuma, o que é muito perigoso para o médio, curto, longo prazo, qualquer momento é muito perigoso. Você tem que ter uma estratégia. Aqui, pessoal, são os ativos da minha carteira. Vocês podem ver que hoje nós estamos num momento muito bom. Todos os ativos, praticamente, eu ganhei, estou ganhando dinheiro com relação à variação. Só o uísque está um pouquinho a menos, com menos de 3%, mas acredito que, mesmo ela tendo mudado completamente sua estratégia, que era uma empresa pagadora de dividendos, agora cortou pela metade, eu ainda acredito que é uma boa empresa e que sim, daqui a pouco, não vai demorar muito para eu estar com um preço médio menor do que realmente o valor da ação. Então, pessoal, o que eu vou mostrar para vocês aqui agora? Vou mostrar para vocês a parte dos gráficos. Vocês podem ver que esse gráfico que eu mostrei para vocês, que é o gráfico de quanto eu estou ganhando de capital, que eu já estou em mais de R$ 4.000, só em diferença do que eu aportei para o saldo bruto da carteira. E aqui é a parte que eu falei para vocês. O azul é a rentabilidade do canal, que vocês podem ver que está quase 23%, realmente está muito boa. O CDI, que é o mais fixo que tem, que é realmente a renda fixa brasileira, vocês podem ver que é apenas 9%. Eu estou em quase 23%, ou seja, eu estou muito mais do que o CDI, que é um índice difícil de bater, principalmente no Brasil, que é considerado muito por muitos o país dos rentistas, porque o CDI é muito alto, sempre a taxa de juros está alta, principalmente nesse ano que estava 3,75, hoje nós já estamos em 12,25, então a gente tem que ficar ligado. O Ibovespa, pessoal, está hoje em quase 12%. Para vocês verem como que eu estou ganhando muito do CDI, do Ibovespa, de tudo. Podem ver que qualquer índice eu colocar aqui para vocês, eu vou estar ganhando desde o início da minha carteira. Vou estar ganhando e muito, né, pessoal? Porque o meu rentabilidade está de mais de 22% e o maior que tem é o IDIV. O IDIV está com 14%. E para quem não sabe, o IDIV é o Índice de Ações Pagadoras de Dividendos. Tem várias ações lá que são pagadores de dividendos, que são principalmente as ações da minha carteira. É isso que eu faço. Eu compro ações de dividendos e continuo com a estratégia como nos pontos que eu mostrei para vocês. E uma coisa que é interessante de eu falar também é que vocês podem ver que eu comecei em fevereiro a investir com essa carteira e a maioria dos meses eu fiquei no positivo. Vocês podem ver que são 6 meses no positivo contra 4 no negativo. Mas vocês podem ver que a grande maioria dos meses que ficou positivo ficou muito positivo. E quando ficou negativo, ficou pouco. Então tem essa grande variação de quase 23% de rentabilidade. Aqui está a composição da minha carteira, como eu falei para vocês. Agora eu vou fazer o seguinte para vocês. Eu vou mostrar quais são os ativos
e qual que eu uso na minha estratégia 90-10. O primeiro ativo é o Bradesco, realmente compro para dividendos, também para variação, acho que está muito barato. A Taesa, dividendos, BB Seguridade, dividendos, Transição Paulista também, Sanepar também, o ABC, a Alupar, a Engie e só duas ativos da minha carteira que não são para esse dividendo agora, são mais pensados no yield on cost, ou seja, pegar hoje em dia que eles não pagam tantos dividendos assim, podem ter uma valorização e no futuro eu acredito que vão pagar muito bem, que são a Cosan e a WIS. E vocês podem ver que na soma de porcentagem, se somar os dois, vai dar uns 9,5%, ou seja, está completamente aderente à minha estratégia 90-10, porque eu tenho um pouco menos de 10% focado nesse tipo de ativo. O resto, os outros 90%, são em ativos pagadores de dividendos. Então, pessoal, mostrei aqui para vocês toda a minha carteira, a composição dela, falei um pouco da estratégia. Aqui só para a gente finalizar, vamos ver a posição atual por segmento, falar como que eu acho desses segmentos. Vocês podem ver que mais de 65% da minha carteira é focado em energia elétrica e bancos, que para mim são os dois melhores setores da Bolsa Brasileira. Pode ver que eu tenho uma grande concentração nesses setores, porém eu considero que eu estou muito tranquilo com essa porcentagem. Inclusive, a minha meta inicial era ficar entre 60% e 70% mesmo, e eu estou. E os outros dois setores que eu gosto muito é a parte de seguros e de água e saneamento, que compõem, se a gente for pegar esses quatro setores, é quase tudo na minha carteira, pessoal. Se a gente fizer uma conta aqui, é quase 90% fica nesses dois, inclusive é mais de 90%. Então, você tem que ficar ligado quanto a isso, tem que realmente comprar o que você quer e o que você acha que é perene para seguir uma estratégia focada em dividendos, focada em renda mensal. Então, pessoal, se você ficou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo o que você está usando como